hoje o tema da nossa entrevista é ortodontia oclusal sem brackets. E os nossos entrevistados são o professor Guaraci Fonseca Júnior e o professor Ney Tavares. O professor Guaraci é especialista, mestre e doutor em ortodontia. Ele é pós-graduado em oclusão funcional no Roth Williams Center nos Estados Unidos. Ele é membro da Associação Americana de Ortodontia, membro da World Federation of Orthodontics e também ele é consultor científico da revista OrthoScience. E o professor Ney Tavares é especialista, mestre e doutor em ortodontia, membro efetivo da Associação Brasileira de Ortodontia Lingual, membro da World Federation of Orthodontics, membro da ABOR de Pernambuco e também consultor científico da revista OrthoScience. Obrigada, professores, por essa entrevista. Obrigado, professores. Boa tarde, Marcos, tudo bem? É um prazer para mim e para o Ney aceitarmos o seu convite para essa entrevista e tentar esclarecer exatamente como é que funciona essa técnica, tá? E não tenho dúvida alguma que você vai ficar encantado como ortodontista e a Daniela também, porque é fantástica, é entusiasmante, ela é empolgante, tá? Eu já trabalho há muito tempo com ortodontia lingual, há mais de 20 anos e essa técnica, ela, a princípio, ela deixa você meio que estarrecido. Será que isso funciona? Então, isso funciona, de fato, tá? Então, vamos ver, vamos adiante e vamos entender o que é o BOT. BOT é o Brackless Orthodontic Treatment, ou seja, o tratamento ortodôntico sem brackets. E o 3D é a tecnologia incorporada na técnica, tá? Então, vamos adiante para a gente dar uma olhadinha nas imagens, ver se faz sentido, fica bem legal. Vamos ver a imagem do aparelho propriamente agora. Deixa eu puxar aqui. Professor Guaraci, como autoridade em ortodontia, né, você tem foco principalmente na estética. E você vem utilizando um novo protocolo de tratamento que é o 3D BOT. A gente gostaria de saber como funciona essa técnica e em quais casos ela é mais indicada. A melhor indicação para a técnica dos casos são os casos de classes 1, com apiamento superior e inferior, com diastema superior e inferior. Ela trabalha muito bem, perfeitamente bem. Também trabalhamos com os casos de classe 2 e classe 3, mordidas abertas e mordidas profundas. Em relação ao que é a técnica propriamente dito, ela funciona num sistema de fio, um fio de níquel titânio ocluso palatino com deslizamento ou sem deslizamento, se você não quiser, e de forma extremamente confortável, extremamente imperceptível, não faz uso de attachments e que ficam perceptíveis em relação aos alinhadores, tem um desconforto muito menor do que o lingual, no que diz respeito a ser imperceptível e ser na face interna dos dentes. É fantástica nesse aspecto. Bom, a técnica ela existe, ela veio amadurecendo desde 2001 e em seguida 2008 com o Mozille, publicação do Mozille. Em 2001 eram contenções fixas ativas. Em 2008 o Mozille estabeleceu uma técnica Brackless, que ele chamou de BFO, Brackless Fixed Orthodontics. E mais tarde a Ana Marinello e o Cosolino trabalharam com essa técnica e publicaram também sobre isso na Itália. E em 2007 o de Alessandro, ele tirou o fio das palatinas e das linguais na região posterior e colocou nas oclusais. Na minha opinião, isso foi fantástico, isso foi uma revolução, porque ele deu a técnica o tom do straight. Então ela não é só 3D boot, mas ela é straight wire, ou seja, um ar contínuo, sem dobras. E isso faz com que ganhe simplicidade e maior aceitação ao público ortodôntico também, e até para os pacientes. Então, sem dúvida, é uma técnica brackless, é uma técnica imperceptível e é uma técnica confortável. Tá? A gente vai ter a oportunidade de ver algumas imagens aí, também um caso tratado. Ok? Professor Ney, com relação aos fios, para que ocorra o deslize através da resina oclusal, é necessário que seja algum fio especial? Bom, em relação
qual fio, se existe algum fio especial na técnica 3D Bot para que se faça a mecânica de deslize. Bom, na fase inicial a gente trabalha muito com os fios de níquel titânio super elástico, que são fios que se comportam muito bem com a técnica, né? Já experimentamos usar fios níquel titânio termoativados também, mas tivemos muito sucesso com os super elásticos. E os fios de aço também podem ser utilizados uma vez que você já concluiu a dissolução do apiamento e agora seu intuito é outro, como por exemplo correção de classe 2 com elásticos ou classe 3. Então esses fios também podem ser utilizados e são sempre fios redondos, tá bom? Como é feita a alteração da forma desses fios para fazer a diagramação desses arcos? Marcos, em relação ao formato dos fios, nós trabalhamos com um modelo prototipado superior e inferior do início do tratamento e do final do tratamento. Nesses modelos finais, nós estabelecemos um formato de arco, um formato de boca já estabelecido pelo planejamento, e nós conduzimos o arco de níquel titânio 12, 14, 16, ou o australiano, o coaxial respawn da Ormico, para esse formato. E aí vamos dando a diagramação desses fios durante o tratamento. É claro que a formabilidade final fica para os fios de aço no final do tratamento. Essa é como a gente domina a forma do arco. Essa foi a sua pergunta. Eu vou mostrar também imagens mais adiante. Qual a sequência de fios na técnica 3D Bot e como é feita a sua substituição? Quanto à sequência de fios, né? Basicamente temos que entender que a técnica ela trabalha com fios redondos, né? E quando nós precisamos realizar algum tipo de torque progressivo no final do tratamento, nós recorremos muitas vezes aos alinhadores estéticos feitos in office, né? Nós mesmos os produzimos, né? E quando você precisa de algum torque individual, você vai acabar utilizando alças específicas para controle de torque individual determinados dentes durante o tratamento. Isso aí é possível, tranquilamente possível. Em relação à sequência de fios, então, partindo do princípio que nós trabalhamos com fios redondos, né, e que a distância por lingual, a distância interdental, né, interbrackets, que no caso vai ser interresinas, ela é sempre um pouco menor do que a distância por vestibular. Nós temos que ter a consciência de que não podemos iniciar o tratamento, ou não devemos iniciar o tratamento corriqueiramente com fios muito espessos. Então trabalhamos com fios 0,12, níquel titânio, 0,14, níquel titânio, 0,16 também, e a partir disso acabamos por evoluir para um fio de aço também, podendo ser 0,16 ou até 0,18 em algumas situações. Então usamos aço australiano na grande maioria das vezes, principalmente quando queremos fazer alguma alça específica, que pode ser uma alça de fechamento de espaço, de pequenos diastemas, tá? Então basicamente é isso aí. Na filosofia com autoligados, normalmente é feito levantes no primeiro e segundo molares para ter uma desoclusão e facilitar a movimentação dos dentes. No caso da técnica 3D Bot, a própria colagem já representa essa desoclusão. Nesse sentido, isso já representaria uma vantagem para a técnica 3D Bot? Exatamente, Marcos. Em relação ao levantamento de mordida, ele favorece, esse levantamento é inerente à técnica e levanta a mordida, facilita a movimentação dos dentes. É importante que estabeleça um ajuste oclusal bilateral a cada consulta de contatos múltiplos de pelo menos 3 pontos, do lado direito e esquerdo, que isso favorece o conforto do paciente. Levantando a mordida, a movimentação acontece de forma mais rápida, sem dúvida nenhuma, como você comentou anteriormente. Para o posicionamento dos fios nos dentes posteriores, temos como referência o sulco oclusal. E para os dentes anteriores, qual seria a referência utilizada para a colagem? E respondendo a pergunta em relação à colagem, né, posicionamento de colagem,
Como foi dito, na face oclusal, a gente segue aquela linha do sulco oclusal como referência, né? Isso nos ajuda bastante. Se tiver algum dente com desnivelamento, né, um problema vertical de posicionamento, a gente pode também, né, seguir todo aquele desnivelamento e forçar o fio naquele problema e posicionar melhor o dente. E quando a gente sair do pré-molar para o canino, né, normalmente o fio ele vai se auto-guiar num posicionamento de um X adequado, uma vez que você não queira alterar a extrusão, né, do dente. Ou seja, se você quiser extruir ou intruir aqueles incisivos e caninos, você vai forçar um pouco o fio mais para cervical. A mesma coisa você vai fazer se você quiser intruir, né, você vai acabar fazendo o contrário, que é colocar o fio com um plano um pouquinho mais alto, mais incisal, para que você consiga melhor posicionar verticalmente os incisivos, tá? Então essa seria aí a forma como nós posicionamos, escolhemos a posição vertical, digamos assim, do X de posicionamento na técnica 3D Bot. Professor, para os pacientes que são braquicefálicos e apresentam sobremordida acentuada, quais seriam os cuidados para que essa sobremordida não seja mais acentuada, tendo em vista que a técnica 3D Bot ela já representa uma interferência oclusal que já é inerente a essa técnica? Marcos, em relação aos pacientes braquicefálicos com sobremordida acentuada, a técnica 3D Bot vai usar os mesmos artifícios que a técnica vestibular usa, que a técnica lingual usa. Curva de Spey acentuada, arcos auxiliares, mesmo que sendo um pouco pro vestibular em algumas situações, e também levantamento de mordida anterior, para que nós não venhamos a acentuar a sobremordida. Então, temos que levantar na região anterior, extruir dentes posteriores e isso fazer com que isso corrija adequadamente a sobremordida. Mecanicamente é bem semelhante. A única diferença é que nós aplicamos a força ocluso-palatina sem braquetes e que, na verdade, os braquetes são as resinas são os braquetes que nós colocamos a cada consulta. Então, o fio desliza, a distância inter-resinas, a distância inter-braquetes. O fato é que é confortável e funciona de forma bem tranquila. E quais são as informações para quem quer conhecer um pouquinho do trabalho de vocês e também aprender mais sobre a técnica 3D Bot? E quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a técnica, fica aqui nosso convite, né? Nós trabalhamos com cursos de 2 dias, né? São cursos de imersão na técnica 3D Bot, onde nós também damos noções de alinhadores digitais, uma vez que a técnica se complementa muito bem, ela é híbrida, né? Com alinhadores digitais. Mas a técnica em si, 3D Bot, ela é o foco do curso. É um curso que nós trabalhamos a teoria, trabalhamos hands-on, prático, né? E trabalhamos também no final com a instalação de casos clínicos ao vivo para que o aluno, o profissional, possa ter uma vivência melhor naquela imersão, né? Então, quem tiver interesse, nós podemos fornecer maiores informações através do Instagram CPGO Odontologia, né, ou pelo site do CPGO, que é o cpgo.com.br, tá? Então fica aí o nosso convite. Para já a gente tem alguns cursos já marcados para Natal, né? Um curso em Natal que vai acontecer no final de julho desse ano 2020, e um curso em Portugal que vai acontecer no início de julho de 2020. Logo teremos também um curso em São Paulo que vai acontecer em agosto, né, no Núcleo Esfera. Então, maiores informações podem procurar diretamente com o Núcleo Esfera, o Instituto Esfera, né, em São Paulo, e logo deve sair mais algumas datas, né, para outras cidades.
tá? Mas ficamos aí no aguardo de contato e esperando que todos possam logo praticar essa técnica tão fascinante, né? Inovadora, e digital e tecnológica, que a gente pode oferecer aos nossos pacientes, confortável, estética, né? Sem que incomode tanto o nosso paciente, sem que dependa tanto da colaboração do nosso paciente, tá? Então é uma técnica, uma ferramenta fantástica, aproveitem aí. Obrigado. Daniela, nossos projetos para 2020 são alguns cursos em Portugal, já está com data marcada, um em Natal, um em São Paulo, em relação à técnica especificamente. E nós estamos também produzindo muito material em pacientes, muitos casos sendo tratados e também artigos. Já publicamos 2 artigos na OrthoScience, estamos preparando mais alguns 2 artigos e para esse ano ainda. E esse é o nosso objetivo aí, difundir a técnica e facilitar a vida dos pacientes e também dos ortodontistas. Vou te passar alguns dados dos cursos para vocês, se possível, fazerem a divulgação aí para a gente. Obrigado, Daniela, obrigado, Marcos, e espero que tenham entendido e estamos sempre à disposição, eu e o Ney. Tá bem? Um grande abraço. Professores, muito obrigado pela entrevista. Pessoal, sigam os professores nas redes sociais, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e correndo aqui no vídeo. Sigam o nosso canal, Rompendo Fronteiras Ortodontia, e o nosso Instagram também, rompendofronteiras.orto. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e os outros também e compartilhe com seus amigos. É isso aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.